Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, em especial sobre os retornos. Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, jogadores que já devem retornar para quinta-feira. Na tua opinião, são jogadores que devem ser relacionados? E eu já quero começar nesse assunto porque eu acredito que a tua resposta seja sim. São jogadores que têm que ser relacionados. Agora, o Roger, ele sofre de um problema bom nesse momento, que é o fato do Inter ter muitos jogadores no plantel. Só na última partida contra o Cruzeiro, na vitória por 3-0, que aconteceu agora nesse final de semana, o Inter não relacionou Ricardo Matias, Iago Noal, Gustavo Prado, jogadores da base, mas que vinham sendo relacionados. O Prado, inclusive, foi uma peça que estava tendo uma crescente importante e ele ficou de fora dessa lista de relacionados contra o Cruzeiro, porque não tinha mais espaço. E agora, com a volta de Bruno Tabata, com a volta também por parte do Gabriel Carvalho, mais dois jogadores vão ter que ser cortados da lista de relacionados em relação à partida contra o Cruzeiro. Um, acredito eu, que vai ser o Diego Rosa. Agora, o outro, olha, muito difícil, porque o Inter vem relacionando o que já é normal, né? Um goleiro, dois zagueiros, não tem como tirar isso. Um lateral direito, um lateral esquerdo, também não tem como relacionar isso. Aí, beleza, três volantes, como eu te falei, vai tirar o Diego Rosa, fica o Ronaldo, o Thiago Maia, o Oscar Romero para ser reserva do Alan Patrick, o Vitinho, o Luca e o Borré, porque tem duas opções para ataque, e aí para por aí, né? Aí, beleza, entra o Gabriel Carvalho, mas e o Tabata? Como é? Vai ter que sair mais um jogador. E esse aí também já entrando no motivo de por que o Prado, Ricardo Matias, Noal não vem sendo relacionados, cai também por esse motivo. Porque são jogadores que neste momento não tem espaço, não é nenhum. E eu ouvi vários rumores dessa situação, que o Ricardo Matias, o Noal estão tendo indisciplina, que estão tendo problema de extracampo, que estão tendo coisas nesse sentido e por isso voltaram para o sub-20. Não é verdade, tá, gurizada? O Ricardo Matias, o Iago Noal, o Gustavo Prado, todos esses jogadores, eles não estão sendo relacionados porque não tem espaço na lista hoje. A gente pode questionar alguma das escolhas do Roger, como por exemplo, o Luca ou o Ricardo Matias. Na minha visão, o Ricardo Matias tinha que estar à frente do Luca, mas tem gente que já acha que o Luca tem que estar na frente. É algo completamente tranquilo, por exemplo, na minha visão. Eu já vi, por exemplo, gente falando também que prefere, por exemplo, o Tabata sendo relacionado que o Gabriel Carvalho. São opiniões, né? A lista de relacionados agora vai virar debate dentro do Inter, porque existem muitas opções. E o fato é que para o jogo da quinta-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho estão liberados do departamento médico, treinaram normalmente hoje. Então são jogadores que nesse momento, né, vão entrar também nessa dúvida do Roger para saber quais jogadores ele deve relacionar para esta partida de quinta. Né? Lembrando, Gabriel Carvalho vai sair em junho do Inter, vai ir para a equipe do Alcadizila, né, vai ser um jogador que vai acabar deixando o Internacional. O Bruno Tabata não, né? O Bruno Tabata é um jogador que é do próprio Inter, então talvez isso também seja levado de certa forma em consideração, mas nesse momento não existe nada, tá? Todos esses jogadores da base que eu citei não tem nenhum problema extracampo e eles desceram para o sub-20, alguns deles, né? O Ricardo Matias, o Bernardo Jacobi, o Gustavo Santos, o Luiz Otávio, volante, que foi uma peça importante, o Marlon, o João Vitor, o próprio zagueiro Pedro Cauã, o Pablo, lateral esquerdo, todos esses jogadores desceram para a base para não perderem ritmo de jogo. Todo mundo sabe, jogadores de 18, 19 anos precisam jogar para não perder a sua evolução. E por isso que o Inter desceu esses jogadores, porque no profissional não vão ter a possibilidade de acabar jogando. Uma outra notícia boa também que a gente teve no dia de hoje foi quanto a Vitor Gabriel, porque ele já faz trabalhos no gramado, trabalhos individuais, por óbvio, fazendo ali ainda um processo de retreinamento, né? Isso é um importante adendo que eu tenho para trazer para vocês. Acredito que mais uma semana e meia ele já deve voltar a ser relacionado. Então a tendência é que ele, obviamente, perde esse jogo de quinta contra o Atlético Nacional, o jogo do final de semana contra o Fortaleza, o jogo do meio da semana depois de novo da Libertadores contra o Nacional do Uruguai, e aí a partida contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. E aí deve voltar para o Clássico Grenal lá na outra semana. Então essa é a tendência, pelo menos, quanto à volta do Vitor Gabriel. O Juninho, hoje, pelo menos no CT Parque Gigante, não apareceu treinando no gramado.
A gente sabe que ele tem um problema do adutor da coxa. É um problema que o Inter não falou qual é o grau da lesão, se é grau 1 ou se é grau 2, por exemplo. Então não se sabe ainda como é que tá essa situação. Mas é um jogador que não apareceu. Então, obviamente, já pensando para o confronto de quinta também, nesse momento é difícil pensar que ele seja relacionado. E por isso a tendência é que Vitão e Rogel novamente formem uma dupla de zaga para esse jogo contra a equipe colombiana.